Pessoal, então estou de volta aqui no Voo do Dragão para comentar sobre um possível roteiro vazado do primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Obviamente, a gente tem volta e meia muita coisa saindo como vazamento, porém esse aqui eu achei muito interessante mesmo para trazer aqui pro canal. Teve muita gente comentando sobre esse roteiro aí no Twitter, nos grupos do Facebook, então eu quero trazer aqui o que eu achei de tudo isso. Lembrando, né, pessoal, que ninguém é obrigado a ver o vídeo. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de conteúdo, porém tem gente que realmente curte e eu quero trazer para essas pessoas. Fora que a gente sabe que House of the Dragon é inspirado num livro finalizado, que é Fogo e Sangue, e que toda a história tá lá e a série deve seguir isso. No entanto, assim como lá na primeira temporada, a gente viu que ano passado muita coisa foi adicionada, modificada, retirada e tivemos sim muitas surpresas, mesmo com a série seguindo o livro. Isso é ótimo e deve acontecer nas próximas temporadas, porém eu achei muito bom trazer esse roteiro aqui pro canal. Então, dado o aviso, senta o like aí embaixo para ajudar o Voo do Dragão. Confere também a sua inscrição aqui no canal, se o sininho tá aí ativado e bora pro vídeo. Esse roteiro, pessoal, foi retirado lá do Reddit e logo foi apagado. Eu tirei então a descrição dele de um thread aí no Twitter e o link tá aí embaixo na descrição do vídeo. Ele começa dizendo que o episódio tem uma longa duração, é muito explicativo, imersivo e dramático. Então a gente não deve esperar muita ação e sim muita política envolvida nele. A primeira cena, pessoal, é do Conselho Negro com a Rhaenyra enfurecida, logo após ela descobrir a morte do Lucy. Existe uma cena cortada do Daemon treinando de armadura na praia, que foi filmada aí para a primeira temporada e deve ser adicionada nesse episódio. A Rhaenyra então, pessoal, convoca mais uma reunião com seu conselho, onde o Daemon e ela estão, ao que parece, meio brigados. O Daemon fala na necessidade de encontrar montadores para os dragões selvagens da ilha e os aliados da Rhaenyra planejam um primeiro ataque aos verdes, enquanto o Corlys Velaryon tá lá na Guela bloqueando a entrada do mar a Porto Real, assim como ele disse que faria aí no último episódio lá da primeira temporada. No meio de tudo isso, a Rhaenyra pede para ficar sós com o Daemon, quando ele voluntariamente, pessoal, pede desculpas por enforcar ela naquele momento lá em que ela citou a profecia no último episódio da temporada. A Rhaenyra, pessoal, evita o assunto, ignora seu tio marido e diz que quer justiça pelo Lucerys, que a dor da perda do seu filho ainda é muito grande. O Daemon, pessoal, também diz ter muito ressentimento sobre o que aconteceu, sobre a morte do Lucerys, e ele diz que já tem um plano. Ele então revela os seus planos da Rhaenyra, fala aí sobre sangue e queijo, e o vazador, pessoal, diz que nesse momento a série não vai mostrar os planos do Daemon, né? A gente só vai ver a Rhaenyra aprovando a solução, né, que o Daemon encontrou para essa vingança que ela tanto quer. Lá no Mar Estreito, a Rhaenys está alimentando a Meleys, a sua dragão. Enquanto isso, Corlys vê ela alimentando a Meleys e brinca com ela, dizendo que tem inveja por não ter o seu dragão, e a Rhaenys responde que ele ainda pode encontrá-lo. Então, até que um espião vigia os dois. O Corlys avista esse espião, ele avisa a Rhaenys que sai com seu marido nas costas da Rainha Vermelha. Lá em Porto Real, o Aegon Targaryen tá confuso com tudo que tá acontecendo e não parece aí ser muito confortável como rei. O Aemon então chega aí e avisa logo de cara que ele matou a Arrax e o Lucerys de forma a se vangloriar pelo fato. A Alicent, pessoal, de cara fica assustada com essa notícia do Aemon, ela se desespera e dá uns esporros aí na cara do filho. Segundo o roteiro, pessoal, o Aemon ignora totalmente a sua mãe e ele inclusive faz piada falando que é para servir um porco assado no jantar. Ele não deixa claro que foi um acidente que perdeu o controle da Vhagar, assim como a gente viu lá no final da primeira temporada. Lá em Dragonstone, a Bella e a Rhaena ela discutem sobre os dragões e sobre a guerra. E o que parece, pessoal, a Bella ela quer uma guerra, ela quer entrar nisso, porém a Rhaena pensa que essa não é a melhor saída. Enquanto isso, pessoal, o Jaehaerys finalmente chega lá no norte, em Winterfell. Ele caminha pelo castelo dos Starks em uma cena parecida com a Rhaenyra no Red Keep lá do primeiro episódio. Ele é recebido então pelo Cregan Stark, que revela que os verdes já o procuraram, porém ele ignorou a proposta deles e lembra do juramento que seu pai fez ao rei Viserys. O vazador, pessoal, comenta aí nesse momento que o Vermax parece incomodado com o frio de Winterfell. Jace e Cregan vão lá jantar juntos no castelo. E a última cena desse episódio, de acordo com o vazamento, mostra Sangue e Queijo, que são os marginais contratados pelo Daemon, invadindo a Fortaleza Vermelha, cantando uma canção sobre matar uma criança, com facas e tochas nas mãos, criando pelos corredores, e o episódio acaba. Isso aí foi tudo, pessoal, que o vazador revelou sobre o episódio. E agora eu vou falar a minha opinião sobre cada um desses fatos que ele trouxe. Bem, começando pelo Aemon, pessoal, eu não creio que ele teria um comportamento tão orgulhoso assim. Eu acho sim que ele não vai revelar que perdeu o controle da Vhagar, mas eu duvido que ele vai se sentir bem com tudo isso. Talvez com o tempo ele se orgulhe sim, mas eu acho
acho que pelo menos pra Alicent ele contaria a verdade e demonstraria aí o seu ressentimento, assim como a gente viu lá no último episódio da primeira temporada. Talvez, pessoal, até ela mesma convença ele a dizer que foi intencional para que os verdes não pareçam fracos, né? Imagina a vergonha de dizer que os verdes não têm controle sobre os seus dragões. Eu não acho também, pessoal, que a Rhaenyra vai ter paciência para mais reuniões, a mesa talhada, depois de saber da morte do Lucy. Eu imagino, pessoal, que as primeiras cenas do episódio vão mostrar o desespero dela e talvez até o Daemon tentando evitar que ela faça alguma besteira. Certamente vai mostrar muito do luto dela. Isso deve ser algo bem pesado nesse episódio, imagino eu. Sobre o Aegon, é bem claro pra mim que ele ainda vai parecer confuso como o rei, assim como o desvazamento. Afinal, ele nunca foi preparado pra isso e deve ser sim uma cobaia aí do Otto e da Alicent e sofrer muito nas mãos dele. Quanto à cena da Bella Dorena, eu achei ela bem sem noção, porque a essa altura já é certo que uma guerra vai acontecer. Isso ficou bem claro desde a cena lá do Corlys no último episódio. Então não tem por que os roteiristas enfiarem algo assim numa segunda temporada logo no começo. Sobre Sangue e Queijo, pessoal, eu acho muito provável sim que o Daemon tente explicar o seu plano pra Rhaenyra e espero que sim, que ela concorde com esse plano, assim como o Vazador diz. Afinal, ela é uma personagem cinza. Porém, pessoal, eu duvido que a série vai seguir por esse caminho e que os roteiristas vão ter a coragem total de mostrar esse lado mais negro dela. Outro ponto que eu me coloco contra esse roteiro vazado é sobre o Cregan. Eu sei sim, pessoal, que os Stark são muito fiéis aos seus juramentos. A Rhaenyra inclusive diz isso, né, lá na mesa talhada no último episódio. Porém, eu acho que isso não significa que eles são idiotas, que eles vão aceitar, né, seguir a Rhaenyra logo assim. Afinal, eles não conhecem ela, eles não conhecem os filhos dela, né? Eles estão lá no norte, muito longe de toda essa treta do sul, então eles não devem ter uma ideia de como é a Rhaenyra. Eu espero então que o Cregan tenha alguma resistência e que ele seja persuadido a apoiar a Rhaenyra pelos valores dela. E é algo assim mais ou menos que acontece nos livros, né? Fora isso, pessoal, faltou aí muitos pontos dos livros aí nessa parte inicial. Por exemplo, pessoal, a passagem do Jaehaerys com o Vermax lá pelo ninho da águia para falar com a Jaime Arryn. Ela é tia da Rhaenyra e ela é inclusive citada pela Rhaenyra no Conselho Negro lá no último episódio. A gente também não tem nenhuma reação da Rhaenyra Targaryen a respeito do Lucerys, que além de ser seu parente, é o seu noivo. A gente viu quanto ela gostava dele, então deve ser algo bem traumatizante para ela saber da morte do Lucy. Fora tudo isso, pessoal, o Corlys nunca pensou em ter dragão, é uma coisa que não é nem citado nos livros. Mesmo sendo algo cômico, eu achei que foi uma piada e Corrênes que não faz muito sentido com a personalidade que a série mostrou dele. Bem, pessoal, deixem a opinião do que vocês acharam desse roteiro. Não esqueçam também do seu like aí embaixo no vídeo para ajudar o canal. Valeu e fui!